Olá, gente, tudo bem? Aqui quem fala é o Marcos. Hoje nós vamos falar sobre astrologia, sobre qualidades primitivas. É uma forma de analisar o planeta, analisar o signo, tá certo? Não através simplesmente de fogo, terra, água e ar. Não. É quente, frio, seco e úmido, certo? Quente, frio, seco e úmido. Então, para que serve isso? Quando você está calculando o temperamento de uma pessoa, que vai servir para, por exemplo, identificar qual é a personalidade, qual a constituição, os pontos fracos, vai ajudar a identificar os pontos fracos e fortes da saúde dessa pessoa, que tipo de alimentação pode ser prejudicial, que tipo de alimentação pode ser benéfica. A gente usa essas qualidades primitivas para fazer esse cálculo, certo? Não é como na astrologia moderna, onde você simplesmente conta quantos planetas têm água, quantos têm ar, quantos têm fogo, quantos têm terra. Não, não é assim, certo? Por quê? Porque o cálculo ele é acumulativo, certo? Independente, por exemplo, se não tem nenhum planeta em Terra, mas fazendo esse cálculo, esse balanço, e aparecer, por exemplo, o frio e o seco em algum lugar, vai aparecer, certo? Essa característica, mesmo não tendo um planeta posicionado naquela posição, entendeu? Então, por isso que é um diferencial. Aí, como é que se analisa? Por exemplo, cada planeta ele é composto por duas qualidades. Cada signo também composto por duas qualidades. Ou o planeta ou o signo ele é quente e seco, ou é quente e úmido, ou é frio seco, ou é frio úmido. Certo? Só tem essas quatro possibilidades. E para entender por que a gente chama de Saturno e Marte de planetas maléficos, a gente precisa entender essa questão quente, frio, seco, úmido. Por quê? Porque os antigos eles observavam que determinadas qualidades, o quente e o úmido, favoreciam o aparecimento da vida, animais, plantas, etc. Né? A subsistência da vida ali, o quente e o úmido era mais favorável, enquanto que o seco, o quente e o seco e o seco, o frio e o seco também eram desfavoráveis à vida, certo? Então a gente vai explicar aqui os signos e os planetas de acordo com essas quatro qualidades, certo? Essas quatro qualidades primitivas. Então, primeiro os planetas, começando pelo mais lento, indo em direção ao mais rápido. Saturno. Saturno é frio e seco. É extremamente frio e seco, por isso que ele é maléfico, certo? Frio e seco. Júpiter, ele é quente e úmido, então ele favorece a vida, por isso que ele é chamado de benéfico, certo? Ele favorece o aparecimento da vida. Marte, Marte é quente e seco, portanto, ele é considerado um planeta maléfico, porque ele representa aquele sol escaldante que torra tudo, enquanto que Saturno é aquele frio que não deixa nascer uma flor, uma fruta. Então, Marte é maléfico por isso, é extremamente quente e seco. Sol, o Sol ele é um luminário, certo? Então, ele pode ser benéfico e maléfico.
Por exemplo, o Sol ele pode trazer um momento, por exemplo, é ótimo, quando está chovendo muito, o Sol aparece, ele está ali favorecendo, por exemplo, que a planta cresça e tal. Então o Sol ele é considerado benéfico por aspecto e maléfico por conjunção, porque ele torra, ele queima, ele torna aquilo que estiver perto dele combusto. Tem até o termo usado muito, que é o planeta que está combusto, ele está próximo demais do Sol. Então, o Sol ele pode ser benéfico ou maléfico, dependendo do posicionamento dele. Vênus. Vênus ela é considerada quente e úmida, portanto favorável à vida, certo? Alguns autores dizem ela é fria e úmida, mas de acordo com o conceito de benéfico, ela precisa ser necessariamente quente e úmida, assim como Júpiter, certo? Então, Vênus é favorável à vida, é benéfica e é quente e úmida. Nas minhas pesagens, meus cálculos, eu uso essa atribuição para Vênus. Mercúrio. Mercúrio ele é um planeta que nem é maléfico e nem é benéfico, né? Porque ele é assim temperado, é quente, seco, mas ele não é assim torrando, certo? Não é extremado, certo? Então ele é neutro por conta disso. Lua, a última, a Lua. Lua é fria e úmida. Do mesmo jeito do Sol, esse luminar ela pode ser benéfica ou maléfica, dependendo do posicionamento dela, certo? A gente tem que fazer as análises dela de uma maneira diferente de Saturno, por exemplo, que também é frio e seco, né? Mas a Lua é fria e úmida, então ela pode ser aquecida e se tornar benéfica, tá certo? Então vai depender de como ela aparece no mapa. Agora os signos. Os signos é assim, quando a gente tem um signo de fogo, por exemplo, considera que é quente e seco. Por exemplo, Áries, Leão e Sagitário é quente e seco, certo? Quando tem um signo de terra, considera-se que é frio e seco. Quando tem signo de ar, é quente e úmido. Quente e úmido. E um signo de água é frio e úmido. Tá certo? Então, assim que a gente avalia os planetas e os signos dentro dessa lógica dos 4 elementos. Depois nós iremos falar um pouco mais, inclusive abordando o tema dos 4 temperamentos. Todo mundo tem predominantemente um temperamento, seja fleumático, seja sanguíneo, seja colérico, né? Inclusive aquele filme, né? Aquela série de filmes, o Quarteto Fantástico, é baseado nessas histórias, né? Nesses conceitos. Né? Tem um do fogo, tem um da terra, né? Aquele pedregulho, aí tem um homem elástico, que é a água, que é o cientista, aí tem a mulher invisível, que é o ar, né? Então a gente vai falar também sobre isso. Mas, a princípio, para a gente entender alguma coisa de astrologia, a gente tem que entender que todo o sistema é fundamentado nisso, certo? Nesses 4 elementos primários da natureza: quente, frio, seco e úmido. Tá bom? Espero que tenham gostado. Deixe seu comentário e até o próximo vídeo aí falando sobre astrologia. Até mais.